Queridos irmãos e irmãs, vamos agradecer ao Pai Celestial por todas as bênçãos e por todos os recursos que Ele nos confiou. E vamos também pedir humildemente ao Mestre Jesus que Ele continue nos abençoando, nos intuindo e protegendo em nossas tarefas. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um texto, uma instrução de um espírito familiar, assinada por um espírito familiar, que tem o título Os Órfãos. Além de chamar a nossa atenção a esse problema da nossa sociedade, a essa situação indesejável vivida por tantas crianças, o espírito familiar traz em seu texto, na sua instrução, em seu conteúdo, a tarefa que nós temos diante dessa situação, colocando ali algumas das características principais da caridade, conforme Jesus ensinava e conforme a doutrina espírita também nos ensina. Assim nós vamos, a partir de agora, explorar essa mensagem, vamos ler e refletir sobre essa instrução do espírito familiar. Ele começa o seu texto com uma frase simples e muito significativa para o cristão e para o espírita. Meus irmãos, amai os órfãos. Aqui a nossa tarefa, a essência da nossa tarefa, aqui o resumo da nossa tarefa diante dos órfãos no planeta Terra. Destinar-lhes amor, transmitir amor às crianças que estão nessa situação. O amor entendido como aquele sentimento incondicional, ensinado e exemplificado por Jesus, como o sublime, a parte sublime do sentimento, como a parte do sentimento que é a melhor parte do sentimento, assim como nós lemos no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item a lei de amor. Esse sentimento que reúne sobre o seu foco as aspirações sobre-humanas. Então, desenvolver esse sentimento é algo que está muito próximo do desenvolvimento de nossas virtudes. E nós sabemos muito bem que a virtude não é apenas para aquele que a cria em si mesmo. A virtude, pelo contrário, tem um papel muito importante. É claro que ela causa o progresso daquele que a conquista. No entanto, ela também causa o progresso daqueles que veem o desenvolvimento, o progresso dessa pessoa que conquista a virtude. As pessoas que estão próximas de uma pessoa virtuosa sentem-se bem, sentem-se também emuladas, sentem-se como aquelas pessoas que estão sendo também projetadas rumo ao seu progresso, rumo à sua felicidade, sentem-se estimuladas para fazer o mesmo. Então o virtuoso é também um exemplo dentro da sua sociedade. Assim, aquele que desenvolve amor por uma outra pessoa está aprendendo as virtudes e está crescendo individualmente e também está alavancando o progresso intelecto-moral no contexto social no qual ele vive. Ora, aquele que ama uma pessoa, uma criança em situação de orfandade, ele está desenvolvendo as suas virtudes e também a sua consciência em relação à vida maior, pois afinal de contas está abrindo mão dos laços consanguíneos, dos laços do DNA, da hereditariedade corpórea. É uma pessoa que está aprendendo a criar aquilo que nós chamamos de família espiritual. Então aqui esse pequeno resumo da nossa tarefa, amar os órfãos. O que vem depois, todo o conteúdo da mensagem que vem em sequência, é a explicação desse Espírito nos dizendo por que existem ainda essas situações no nosso planeta e como nós devemos agir. Então vamos continuar o texto mais um pouquinho. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Então aqui nós temos agora o porquê, a causa dessa situação, é uma permissão que Deus concede para que os homens possam desenvolver essa questão do seu progresso espiritual e principalmente da expansão da sua consciência
levando em consideração não mais apenas o plano material, mas também aquele espírito que está na sua frente necessitado, precisando de alguém que o ampare, que o socorra, que o acolha no seu momento de fragilidade. Esse momento de fragilidade, inclusive, que é um momento, como nós podemos ver, muito raro e poderíamos dizer que até um momento contrário àquilo que Deus escolheu para os seus filhos. Nós podemos perceber bastante essa questão da orfandade não estar exatamente colocada dentro das leis naturais ou dentro das leis morais, quando nós vemos a questão de número 262 do Livro dos Espíritos. Ali, o codificador, Allan Kardec, pergunta como um espírito pode ser responsável quando ele erra aqui na Terra, estando encarnado, naqueles momentos em que ele tem ainda inexperiência diante das escolhas de suas provas e das situações principais que ele precisa passar na sua existência. A questão é muito simples, não é? O espírito é inexperiente, ele reencarna e erra. Como ele pode ser responsável por esse erro? A resposta vem com as seguintes palavras: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Aqui nós lembramos certamente de Jesus, que se dirigiu a Deus como Pai. Jesus, o primeiro espírito a se dirigir a Deus por esse tratamento de Pai. Jesus certamente tinha consciência de que Deus age assim para com seus filhos quando eles ainda são inexperientes. E nesses momentos de inexperiência, Deus então traça o caminho de seus filhos de acordo com aquilo que eles têm em si, ou seja, de acordo com suas capacidades. E então, cabe mais uma vez a cada um deles, a cada um de nós, as escolhas corretas ou equivocadas na sua existência. Agora nós podemos traçar aqui um paralelo, estabelecer a ligação entre essa resposta e a condição da orfandade a qual nós nos referimos. Vimos agora há pouco que é muito triste essa questão da orfandade e que ela só existe para nos estimular a sermos pais dessas crianças órfãs. Aprendemos assim que solidão, necessidade e inexperiência são contrárias à lei de Deus, elas não podem andar juntas. E se andam juntas aqui no planeta Terra, é para ensinar o homem a agir exatamente como Deus age em nossas vidas. Quando nós estamos assim, solitários, necessitados e inexperientes, Deus nos socorre. É tarefa humana, é tarefa cristã e espírita agir da mesma forma diante dessas crianças que estão órfãs na Terra. Isso é treinamento, cada um de nós tem a centelha divina em si mesmo. Todos nós somos filhos do Pai Celestial. Jesus disse que nós faríamos tudo aquilo que Ele fez e ainda muito mais, que realizaríamos o que outrora foram chamados de milagres ou prodígios, e que a doutrina espírita nos ensina que estão ainda assim dentro das leis naturais. Esse desenvolvimento das nossas faculdades passa por essa questão de atendermos os necessitados e principalmente, no nosso caso de hoje, das nossas reflexões de hoje, os órfãos, aprendendo assim a viver no mundo do espírito mais do que no mundo terreno. É uma motivação ao cristão para ser Deus agindo na vida do outro, para ser caridoso, para ser o socorro divino necessário aqui na Terra. Esse é um momento, como nós podemos perceber, do homem agir diante da criação divina. É um momento no qual nós temos maturidade espiritual suficiente para começarmos a nos socorrer mutuamente aqui no planeta Terra. Exatamente por isso, nós recebemos do plano espiritual uma doutrina, a doutrina espírita como terceira revelação, e não um Salvador. Por isso nós vimos aqui mesmo com Allan Kardec que o Espiritismo não tem nenhuma personificação. Ele é uma ação conjunta entre o plano divino e a humanidade, entre os espíritos superiores e nós que estamos encarnados. É uma ação conjunta entre a humanidade nos dois planos da vida. E por isso, belíssima e poderosa em seus princípios e em seus ensinamentos. Ao contrário dela, quando ainda éramos inexperientes, tivemos um Pai
Moisés trazendo a revelação dos 10 mandamentos. Mais adiante tivemos Jesus, um irmão maior, reconhecendo como filho de Deus, assim como todos nós, colocando a todos nós no mesmo patamar que ele, enquanto filhos de Deus. E por isso, duas personificações, Jesus e Moisés. Já o Espiritismo não tem personificação alguma. É esse trabalho conjunto e é uma doutrina que não veio ela mesma nos salvar, mas veio ensinar o caminho para que nós possamos construir, cada um de nós, a nossa salvação e auxiliar na do próximo. Imaginem o tamanho da nossa tarefa e as bênçãos que recebemos do Pai Celestial e do plano divino quando nós nos colocamos na tarefa de atender um órfão. Tanto é assim que o texto continua nos seguintes termos: que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. É claro que aquele que age dessa forma agrada a Deus, pratica essa divina caridade. E durante o nosso texto aqui nós podemos perceber que a nossa tarefa, a instrução que nos é passada, é de socorro a essas crianças nos dois âmbitos da vida, pois devemos saciar-lhes a fome, proteger-lhes do frio, aqui a referência clara ao plano do corpo físico, e, no entanto, também teremos a obrigação de prevenir em relação ao vício, de que nós não deixemos com que essa criança desgarre para o vício, ou seja, suas más tendências, más inclinações que ela já traz em seu espírito. Agora, é notável que muitas vezes acontecem casos em que nós somos convidados a socorrer essas crianças. E se temos nessa mensagem já os dois âmbitos da vida, podemos pensar que a mensagem ainda é muito mais poderosa se lembrarmos das 3 revelações. Principalmente em Moisés, no 4º mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, princípio esse que é expandido, que é mais trabalhado, que é melhor explicado no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o mesmo título, honrai pai e mãe, nos mostrando que esse princípio é uma prática ou é um princípio próprio da lei divina, nos ensinando a praticar essa lei divina, nos ensinando que é necessário que nós nos atentemos para isso. E que se nós não temos condições de sermos pais biológicos, que nós possamos cuidar do nosso coração, da nossa mente, a ponto então de começarmos a construir as nossas famílias espirituais, essas que sobrevivem à morte do corpo, essas que fazem com que nós nos sintamos realmente felizes na presença do ser amado. Porque muitas vezes nós precisamos levar em consideração essa situação de que talvez aquela criança que nós vamos adotar seja uma criança que já tenha um espírito, melhor dizendo, que já tenha convivido conosco em outras encarnações, no passado e no plano espiritual, e que seja alguém muito querido do nosso coração. E nesse caso, especificamente, se nós negarmos a nossa ajuda, o nosso concurso, pode ser que nós nos arrependamos amargamente durante a vida espiritual no futuro, quando nos relembrarmos que aquele ser é um ser amado e que sofreu justamente porque nós negamos a ele esse socorro. Isso também nos leva a pensar que o nosso processo reencarnatório exige de nós, para esse socorro, uma certa espontaneidade, uma certa naturalidade. Exige de nós que nós tenhamos essa predisposição sem levar em consideração quem aquela pessoa foi no nosso passado. Quando reencarnamos, temos a lei do esquecimento, a nossa memória esquece, mas nós podemos ficar tranquilos, porque o coração jamais esquece. E não são raras as vezes em que nós temos a prova disso aqui no planeta Terra.
quando nos encontramos com pessoas que nunca vimos, acabamos de conhecer, e que o nosso coração sente que aquela pessoa é uma pessoa amiga, alguém de longa data. Nós temos a impressão de conhecê-la de muito tempo. É o nosso coração se relembrando, é o nosso sentimento reconhecendo um outro sentimento amigável. O que muitos podem estar pensando nesse instante das nossas reflexões é a situação contrária, quando nós estamos perto de uma criança órfã que nos causa uma sensação de alguém que não é amistoso, ou seja, de um amigo do passado. E aí nós precisamos pensar com muito carinho. Porque se na situação de ser uma pessoa querida nós devemos acolher, é nosso dever a prática da caridade, a caridade aparecendo aqui para nós agora como um dever durante a instrução no capítulo 13, nós precisamos agora passar a pensar na caridade justamente como esse dever e pensar no que Jesus nos diria. E Jesus nos disse uma frase maravilhosa que nos leva à seguinte conclusão. Bem, se o sentimento não estiver em afinidade, se nós tivermos essa repulsa diante dessa criança como se fosse um inimigo do passado, a recomendação é a seguinte: abraçar com ainda mais amor. É abraçar incondicionalmente. Nos diria isso Jesus, pois ele nos orientou que nos reconciliássemos depressa com nossos adversários enquanto ainda estamos a caminho. E justamente porque Jesus sabia que nós somos espíritos imortais. E por que então a orientação de nos reconciliarmos depressa? Bem, nós somos imortais, temos todo o tempo para fazermos isso, mas nossos inimigos também são imortais. Então cabe a nós refazermos os laços do amor, da fraternidade, da reconciliação o mais depressa possível, para que deixemos de sofrer, as angústias de uma inimizade, assim como aconteceu com Divaldo Pereira Franco, que já narrou por diversas vezes em várias palestras, que tinha um antigo obsessor que o perseguia na atual existência e que esse laço só foi quebrado quando ele resolveu adotar e amar a criança que havia sido mãe desse obsessor em vidas passadas. Apenas nesse momento houve o perdão. Apenas nesse momento os dois puderam quebrar os laços de ódio que ainda os envolvia. Essa é a nossa tarefa aqui diante dos órfãos. Por isso Deus permite essa situação, para que os homens tenham a condição de praticar o socorro mútuo. E embora esse seja um planeta de provas e expiações, está nas mãos de cada um de nós atenuar os sofrimentos uns dos outros. Deus é um Pai tão bom e tão justo, tão misericordioso, que nos permite, em meio às nossas provas e expiações, sermos consolados na medida da nossa fraternidade, na medida do amor que temos uns pelos outros aqui na Terra. Por isso também, o texto segue dizendo: assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Aqui, a referência muito clara ao modo pelo qual nós fazemos a caridade, que é ensinada inclusive nesse capítulo 13, com bastante detalhes, com muitos detalhes para aquele que quiser estudar. Aqui um questionamento muito profundo do texto. Nós devemos sim resgatar, nós devemos acolher, abraçar essas crianças órfãs, mas com a caridade real, a caridade do coração, essa caridade que envolve, que abençoa, que estimula o espírito ao seu progresso. Não aquela caridade que magoa, aquela que parece um favor, aquela que dá uma esmola, aquela que oferece óbolos bem amargos, aquela que humilha enquanto tenta ajudar. Não é esse tipo de caridade. E nem aquela caridade feita com ostentação, para ser notada pelos outros, mas aquela caridade que talvez procure o infortúnio oculto, item também desse capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Esse é um modo correto, um modo melhor de nós fazermos a caridade. Talvez aquela criança que nos procure nos semáforos de nossas cidades com os olhos tristes e talvez com os olhos frios pelos dissabores da vida, pelos profundos, dilacerantes sofrimentos que já viveu, embora ainda esteja na tenra idade, procure mais do que uma simples moedinha. É muito fácil, talvez, subirmos o vidro do nosso carro ou dispensarmos essa criança com uma esmola, uma moeda, ou comprando rapidamente o item que ela nos oferece. Talvez muitos de nós hajamos assim para afastar rapidamente de nós o sofrimento que nós não suportamos ver. E, no entanto, a nossa missão, temos aprendido aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, é encontrar talvez a causa que leve aquela criança àquela situação. Por que esse sofrimento em sua vida? Talvez elas sejam órfãs com pais. Pais que as exploram, pais que não servem como exemplos nas suas vidas, como paradigmas, pais que não ajudam na inexperiência dessas crianças. Então, seria muito interessante para a nossa sociedade que nós pudéssemos doar a essas crianças um pouco mais do que aquela esmola. Que nós não cheguemos nas vias da adoção, se isso não for possível, mas que nós possamos encontrar aquele infortúnio oculto, porque ela é tão triste, porque ela precisa estar naquela situação, e agirmos como a viúva que ofereceu um óbolo. Jesus, vendo as pessoas depositarem grandes somas no gasofilácio do templo, percebe que uma mulher doa pouquíssimas moedas e diz aos seus apóstolos que ela havia sido a que mais havia doado, pois estava dando o de que lhe faria falta. Talvez nós precisemos abrir mão de algumas coisas que têm nos feito falta. O nosso tempo, por exemplo. Será que nós temos tempo para alegrar uma criança dessas que está no semáforo com algumas palavras gentis, com um olhar de gratidão, com um diálogo fraterno, com uma orientação para a vida? Será que nós não temos tempo para oferecer a elas um sorriso? Os nossos sorrisos que também andam tão escassos. Estamos também nós procurando esses afagos, esses aconchegos da vida, e podemos ter justamente nessas crianças que deveriam ter os olhos brilhantes, o coração aberto às novidades da vida, estimulando também a cada um de nós a continuar vivendo a nossa vida com alegria. Então, oportunidade de vida para todos nós. Não importa o que doemos a elas, que nós doemos de coração, que nós possamos doar os nossos pequenos óbolos, para também contribuir aqui na Terra com as tarefas divinas. O que inclusive nos faz lembrar nesse instante de uma dissertação, de um texto que está na Revista Espírita de 1860, nas Dissertações Espíritas. O título era A Ostentação, Revista Espírita de 1860. Um homem fazia uma lista de suas grandes doações a instituições numa época de Natal e lembrou-se em algum momento que havia feito uma pequena doação a uma viúva que havia se aproximado dele, que já era mãe e que ainda assim havia adotado. Naquele momento ele sente compaixão por aquela mulher, tem esse sentimento de proximidade, de comiseração para com o sofrimento alheio e resolve ajudá-la. E dispõe ali daqueles pequenos recursos que ele tinha naquele instante. Ele anotou essa contribuição no papel e logo em seguida resolveu apagá-la, pensando consigo mesmo, ela é tão pequena que Deus não a levará em conta. E nesse momento, houve a voz de um amigo espiritual que dizia as seguintes palavras: "Tu te enganas", respondeu de repente uma voz que lhe fez voltar a cabeça. Essa é a única que Deus aceita, e eis a prova. No mesmo instante, uma mão apagou o papel que ele tinha riscado com todas as outras suas boas obras, deixando apenas a última. Ela é aquela que o levaria ao reino de Deus. Então sumiram todas as suas anotações e permaneceu apenas aquela última, pois ela havia sido sincera, havia sido movida por um sentimento de compaixão, por um sentimento de proximidade com o sofrimento alheio, por um sentimento de quem realmente quer ajudar alguém que está em profundo sofrimento. E se nós não temos condições de adoção, como dizíamos há pouco,
Já existem em nosso país projetos como, por exemplo, o apadrinhamento afetivo, no qual é possível nos aproximarmos dessas crianças que estão em orfanatos e sermos seus padrinhos, passarmos um tempo com elas, trazermos em certa altura da nossa convivência ao nosso lar para que elas nos acompanhem, para que convivam conosco, para que possam viver um ambiente familiar e para que tenham esperança na vida, para que elas vejam que existem pessoas que se importam com elas e que podem ensinar um caminho do bem. O mais importante de tudo é isso. E para a gente encerrar essa mensagem belíssima do espírito familiar, nós vamos agora ao último trechinho da mensagem. Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Um espírito familiar. Então, junto com essa nossa caridade, nos lembrarmos do bom conselho, da boa palavra, dos carinhos, de um sorriso amistoso, e lembrarmos que isso é para nós um trabalho que nós fazemos por nós e por todos que nos acompanham. Não é assim a caridade? Não é assim as virtudes? Elas não servem de exemplo? Além do mais, recordemos, somos aqui na Terra, todos nós, herdeiros de nós mesmos. O mundo que nós construímos hoje é o mundo que nos acolherá em encarnações futuras. É o mundo que acolhe os nossos filhos, os nossos descendentes diretos. Portanto, nós deixamos uma herança material aqui no planeta Terra. A herança de uma sociedade melhor, quando nós voltamos os nossos olhos a esse amor que precisa ser vivido. Esse amor espiritual, esse amor incondicional que se transforma e que se constrói através desse benefício carinhoso. Podemos sim e devemos aliviar os sofrimentos uns dos outros, mesmo que nós estejamos em débito com a lei divina. Deus nos permite que cobramos a multidão de nossos pecados com o amor, um único sentimento. A caridade, o amor reconfortam e estimulam tanto aquele que é o caridoso como aquele que é o acolhido. Lembremos que Jesus, o governador espiritual do orbe, não abriu mão de viver em uma casa na qual ele tivesse 2 anjos, chamados de pai e de mãe, para protegê-lo na sua mais tenra idade, na sua infância. Ele, como governador espiritual do orbe, precisamos considerar, era capaz de estar aqui presente sem ter que passar pela reencarnação. Ora, ele não se mostrou aqui depois da crucificação? Voltou ao plano espiritual e retornou ao convívio de seus apóstolos, mesmo não tendo um corpo físico. Poderia ter feito isso da primeira vez, mas obediente às leis de Deus, às leis de um planeta de provas e expiações, reencarna, tem pais aqui no planeta Terra que o ajudam, que o auxiliam, até que ele pudesse iniciar o seu messianato. E narra Humberto de Campos, no seu livro, no último capítulo do livro Boa Nova, o reencontro de Jesus com Maria de Nazaré, quando ela, já em uma certa idade um pouco avançada, vê um peregrino vindo pelo caminho e o acolhe em seu lar. Pensou reconhecer a voz, mas aquela simpatia ainda não denotava, não lhe proporcionava reconhecer inteiramente aquele que estava à sua frente. Em certo momento, ela o reconhece através das chagas como sendo o filho querido que havia retornado ao plano espiritual. Maria de Nazaré, nesse instante, tenta ajoelhar-se aos pés de Jesus e beijar-lhe as mãos, coisa que o Mestre não permite. Ele se ajoelha aos pés de Maria de Nazaré e diz a ela: Mãe, vem comigo, pois o meu Pai quer que no meu mundo sejas rainha. Esse é o reconhecimento filial. Esse é o amor de uma mãe por um filho. É esse o nível de amor que todos nós poderemos viver, não apenas nos laços consanguíneos, mas olhando com carinho para a nossa sociedade e tentando resgatar essas crianças, esses órfãos, esses espíritos que precisam de carinho. E lembremos que se nós podemos ser representantes de Deus aqui na Terra, todos podem. Deus
é grande, Deus é Pai celestial. E Deus é Deus e age nas grandes e nas pequenas coisas. Deus é aquele que germina a semente, é aquele que mantém a harmonia dos corpos celestiais. É Ele que mantém os átomos e os planetas. Assim, amemos os órfãos. Eles são sementes divinas na terra. E o nosso amor pode ser o nutriente que falta para que essa semente divina germine, cresça, desabroche e dê frutos de caridade para toda a humanidade. É esse o nosso papel, é isso que nós podemos estimular na nossa sociedade hoje. Lembremos de mais uma coisa. Quem assina essa instrução no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo é um espírito que se identifica como sendo um espírito familiar. Isso é muito significativo para nós. Uma mensagem que fala a respeito dos órfãos. Não estaríamos nós aqui, hoje, viventes do planeta Terra, espíritos que reencarnam em um mundo de provas e expiações prestes a se transformar em um mundo de regeneração? Não estaríamos nós todos órfãos deste amor? Do amor nesse nível? Ora, só conquistaremos esse amor quando começarmos a construí-lo em nós mesmos. Sejamos nós, então, essas pessoas também, essas sementes divinas que recebem do Pai Celestial as bênçãos para germinar, desabrochar e para fazer com que esse mundo seja rapidamente transformado. Assim, que o Pai Celestial continue então nos abençoando e protegendo sempre, e que nossa missão seja iluminada pela presença do Cristo em nossas vidas. Um abraço fraterno a todos e até o nosso próximo encontro.